preciso falar o prazer de estar aqui hoje com vocês, mas tentando responder o problema um pouco neurocirúrgico. Põe de novo, porque ele reduziu pela metade, por favor. Isso. O problema neurocirúrgico. O que acontece do ponto de vista do neurocirurgião? Por que o neurocirurgião é chamado para avaliar uma cabeça pequenininha? Será que a sutura está fechada? Será que a sutura não está fechada? E eu gostaria também de resumir um pouquinho como é que se dá o desenvolvimento cerebral e por que uma infecção viral causando uma microcefalia seria, por exemplo, muito mais grave do que uma alteração genética causando uma microcefalia. Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho como é que é o desenvolvimento cerebral hoje no século XXI. Então, o que acontece? Primeira coisa é que ela passa a ser, pelo menos do ponto de vista do que nós entendemos, uma doença negligenciável, porque são inadequadas as opções de tratamento, sem drogas para o tratamento e insuficientes programas governamentais. E podemos ver aqui pelo trabalho espetacular que a Clary mostrou, publicado no New England a semana passada, onde, com um único caso, eles não fizeram o que nós poderíamos ter feito com todos esses casos, né? Então, isso mostra um pouquinho a situação em que nós estamos. Para nós entendermos um pouquinho essa evolução da microcefalia, eu gostaria de explicar como é que o nosso crânio cresceu em 2 minutos. Então, como é que foi a evolução do crânio humano? Isso começou há 4 milhões de anos, quando o nosso crânio ele era microcefálico. Então, nós começamos uma evolução de 4 milhões com um pouquinho neurônio dentro desse cérebro, uma vez que nós éramos considerados uns australopitecos. Então, o nosso volume cerebral era minúsculo. Passaram-se mais 1 milhão de anos, nós evoluímos, a nossa parte posterior do cérebro cresceu, e nessa evolução a parte frontal não tinha nada, porque esse humano não precisava pensar. Passaram-se mais alguns milhões de anos, e aí nós começamos a ficar na posição erecta. Então, o nosso crânio cresceu muito mais ainda na parte posterior, mas a parte anterior ela ainda não cresceu. Tá? Para que ela crescesse, então, nós tivemos que desenvolver toda a nossa fossa posterior para podermos ficar na postura erecta. Aí sim começa a crescer a nossa região frontal, nós começamos a pensar, nós passamos a ser Homo sapiens, e nesse momento que nós somos Homo sapiens, o Aedes aegypti, há 5 mil anos, já começa a nos picar. Quer dizer, o primeiro relato de Aedes foi há mais ou menos 5 mil anos, então nesse período a nossa região frontal cresceu bastante. Então, nós gastamos 4 milhões de anos para passar de 400 centímetros cúbicos para 1.500, era o peso do cérebro do Einstein. Um bebê também nasce com 400 centímetros cúbicos e ele vai crescer até a vida adulta a 1.500 centímetros cúbicos. Me desculpe, mas, como dizia Vinícius de Moraes, beleza é fundamental. Bom, aí chama o neurocirurgião por quê? Bom, se a cabecinha está pequena, não está crescendo. Então, abre aquilo que está fechado, abre as suturas. Então, essas suturas que nós temos no crânio, elas se fecham ao redor de 18 anos. Então, o problema da microcefalia é que essas suturas vão parar de funcionar. Vão parar de funcionar por quê? Porque o cérebro lá dentro, que faz com que esse osso cresça, ele vai murchar. E aí, então, vem uma grande definição do que seria microcefalia, que seria uma relação entre o crânio e a face. Essa relação tem que estar perfeita. E o que eu tenho dentro do cérebro? Massa encefálica, líquor e sangue circulando. Quando eu perco algum desses elementos, eu vou ter a microcefalia, e quando aumentar um desses elementos, eu vou ter a macrocefalia. Então, note aqui uma hidrocefalia, essa cabeça ficou gigantesca. Essa é uma microcefalia de um dos nossos casos. Note o tamanho desse crânio. Com o passar do tempo, essa sutura vai fechar. Bom, e como é que cresce esse nosso cérebro? Nós temos 100 bilhões de neurônios. E isso começa a desenvolver, provavelmente, a partir da 8ª semana de gestação. Além desses 100 bilhões de neurônios, nós temos um mundo de conexões. Essas conexões, quando você tem uma microcefalia de outra causa, elas são mantidas.
Quando nós temos uma infecção viral, essas conexões, elas desaparecem. Então, essas conexões fazem com que esses 100 bilhões de neurônios se torne numa população muito maior que as estrelas da Via Láctea. Então, é quase que infinita as conexões que nós temos no cérebro. E isso tudo vai se dando ao redor no período de proliferação neuronal, que é ao redor de 8 a 18 semanas de gestação. Nesse período, para vocês terem uma ideia, são formados 200 mil neurônios por minuto, para nós chegarmos em 100 bilhões de neurônios. Então, qualquer coisa que ocorra neste período, provavelmente vai fazer uma grande destruição cerebral. E nós temos alguns exemplos. Então, essa região do cérebro que forma isso é bem no meio do cérebro, então nós temos que ir abrindo o cérebro e é na região da matriz germinativa. Aqui, essa região é que vai dar origem a todo esse nosso encéfalo. Então, uma lesão nessa matriz germinativa vai fazer com que todo esse cérebro não desenvolva, principalmente se essa agressão for nesse período embriogênico entre a 8ª e a 18ª semana de gestação. Exemplo disso foi a bomba atômica. Mulheres que estavam grávidas antes de 18 semanas não tiveram bebês com microcefalia. Mães que estavam grávidas com mais de 18 semanas também não tiveram. E a grande maioria das mães expostas a essa radiação tiveram crianças com microcefalia. Então, provavelmente, o período de agressão para nós termos microcefalias severas é ao redor de 8 a 18 semanas de gestação. Então, vamos ver como que esses vírus atacam os fetos e como que essa infecção, talvez por Zika, ela é tão grave do ponto de vista neurocirúrgico. Primeira descrição de um relato de alteração viral e hidrocefalia foi quando o professor Delácio me falou: tem um jovenzinho estudando hidrocefalia e varíola no Hospital das Clínicas. Falei, professor Delácio provavelmente já está se aposentando, porque varíola já acabou. Mas aí eu fui atrás, eu fiquei preocupado, eu estava estudando hidrocefalia, e eu fui atrás da tese do professor Gilberto Machado de Almeida, que foi o grande professor de neurocirurgia do Hospital das Clínicas. E o professor Gilberto Machado de Almeida, na sua tese de doutorado, ele conseguiu provar que praticamente 100% das mães expostas ao vírus da varíola, né, apresentavam fetos com hidrocefalia. Então, já mostrando aquela relação da infecção da mãe passando para o feto e levando a uma lesão do feto. E o mais interessante que ele conseguiu provar, que a doença e a vacina, ou seja, mães que também já tiveram varíola e que foram vacinadas, quando eram expostas novamente a alguém com varíola, o feto não estava imune. Então, se esse vírus tiver alguma relação, e se a mãe já teve, como o ministro pediu para ter aí uma infecção por Zika, pode dizer que ela esteja um pouco imune, mas se ela for exposta de novo ao vírus, pode ser que o feto não esteja imune. Então, isso também chamou bastante atenção. E o que é interessante é que, para que ocorresse essa hidrocefalia, a infecção tinha que ser mais ou menos no final da gestação. Se fosse no começo, não acontecia nada. Outras viroses também são extremamente importantes no período fetal, principalmente o citomegalovírus. Note, 1% dos nascidos pode estar contaminado com citomegalo, até 25% de sequelas graves. Toxoplasmose não é um vírus, mas até 30% você tem sequelas. O vírus Coxsackie, 1 a 3 mil, a 20 mil. A rubéola, a infecção é de 1 para 100 mil, praticamente nós não temos. Mas olha que interessante também esse período que nós podemos chamar embriogênico fetal. Quando você é exposto à rubéola nas 2 primeiras semanas de gestação, 100% dos fetos têm malformações. Quando você expõe mais para frente, praticamente você não tem nada disso. O parvovírus também pode causar lesão, e vamos ver o que acontece com o Zika vírus. Agora, as outras infecções que nós tivemos, por exemplo, o citomegalovírus, também causa hidrocefalia e causa calcificações. Mas são calcificações pequenas
e periventriculares na maioria das vezes. Toxoplasmose também causa microcefalia, também eu tenho uma hidrocefalia, na maioria das vezes hipertensiva e com calcificações periventriculares. Notem que são calcificações não tão agressivas. A rubéola, microcalcificações no parênquima cerebral, destruição do parênquima, mas notem que são pequenas calcificações. Parvovírus, esse sim, malformações cerebrais, esquisencefalia, destruição do parênquima cerebral e malformações. Infecção no começo da gestação. Para que eu tenha uma infecção que cause uma malformação cerebral, essa contaminação deve ser mais ou menos abaixo da 18ª semana. E o vírus Coxsackie causa pequenas hemorragias, entupimento do sistema ventricular e hidrocefalia. Agora, nós reunimos 13 casos de Zika vírus, tá? Somente confirmados com a mãe que apresentavam fetos com microcefalia e tiveram o rush no primeiro trimestre da gestação. Aí nós fizemos um questionário com quase mais ou menos 17 malformações que nós poderíamos encontrar nesses fetos e fomos vendo em quantas nós encontramos. Então vamos lá. Ponto de vista neuroradiológico, desproporção crânio-facial. Dos 13 casos, 13 desproporção crânio-facial que determina a microcefalia. Do ponto de vista do que eu chamo de um crânio telescopado, o que é? Esse crânio murchou. Então, como se ele entrasse o osso dentro do osso. Olha aqui como é que eu tenho. Está vendo? O cérebro ele murcha e esse crânio ele colaba por cima dele. Um crânio telescopado. Vocês já vão vendo que as calcificações são extremamente grosseiras. Hoje nós não falamos quase em raio-x de crânio, mas provavelmente deve aparecer no raio-x de crânio bem feito. Notem como a pele sobra. Vocês estão vendo? Isso é pele do couro cabeludo, que como esse crânio murchou, está sobrando pele. Que mais que nós temos? Calcificações grosseiras. E onde são essas calcificações? São na transição do córtex com espaço subcortical e nos gânglios da base. Então, são calcificações muito grosseiras que nós encontramos nessa topografia em 12 dos 13 crânios analisados. Que mais que nós temos? Ventrículomegalia, ou seja, tem uma atrofia cerebral com ventrículomegalia, elisaencefalia. Note que em todos os casos, nos 13 casos analisados, desaparece o córtex. Eu não vejo mais córtex, é um córtex liso e uma paquigeria. Isso é totalmente diferente das outras microcefalias que nós temos por cromossomopatias, por outros distúrbios, que não distúrbios desse vírus em particular. Diminuição do manto cerebral, esse manto sofre uma atrofia, calcificações nos núcleos da base, que eu não vejo em outras doenças assim, hipoplasia do corpo caloso, aumento do espaço subaracnoideu. Então, note que isso é líquido entre o osso e o cérebro. Por quê? Porque eu tenho espaço. Esse cérebro murchou e olha como ele parece uma uva passa. Eu tenho muito líquido ainda ocupando esse espaço, embora nós tenhamos a microcefalia. Atrofia do tronco encefálico não encontramos em nenhum caso. Por que será que o tronco encefálico nós não encontramos com atrofia, nem o cerebelo, nem a medula? Será que essa doença produz uma vasculite no sistema da carótida anterior e poupa o sistema vértebro-basilar? Embora no seu artigo mostre que tem vírus tanto no tronco encefálico quanto na medula. Mas note que não sofre uma destruição do cerebelo, nem do tronco cerebral, nós não encontramos em nenhum caso. Atrofia da medula também nós não encontramos em nenhum caso. Então dá a impressão que nós temos uma vasculite com apoptose no território supratentorial, no território carotídeo e não da fossa posterior. Parece que a fossa posterior
inferior, ela é um pouco poupada, como faz no vírus da varíola. Septações intraventriculares em 5 casos, paquigiria em 5 casos. Outra coisa interessante, sempre que o Moro me mostra o ultrassom de uma infecção fetal, ele me mostra o epêndima grande, uma ependimite. Nós não notamos essa ependimite. Então, talvez o vírus entra não pelo sistema ventricular, mas pelo sistema vascular e produz as lesões na microvascularização e não uma infecção do epêndima. Esquisencefalia, como está descrito, em nenhum caso. Calcificações periventriculares só em um caso. Talvez ela está periventricular porque sofreu, mas são calcificações grosseiras desenvolvidas pelo parênquima cerebral e atrofia cerebelar. Nós também não notamos, bem como não notamos atrofia dos pares cranianos. Então, parece que o vírus poupa essas regiões. O que nós podemos concluir? Do ponto de vista radiológico, 3 aspectos são fundamentais. O crânio telescopado, ventriculomegalia não hipertensiva, e sim uma ventriculomegalia destrutiva, calcificações grosseiras em núcleos da base e transição córtico-subcortical. Isso me parece meio característico dessa doença. Por último, eu só queria agradecer mais uma vez e falar que quando a gente vê esses parasitas, por outro aspecto, eles são maravilhosos. Muito obrigado.